bem-vindo, alunos, ao meu canal, O Mundo dos Estudantes. Eu sou a Cristina e a aula de hoje será sobre doença de Crohn. Bom, vamos começar? A doença de Crohn é uma doença inflamatória intestinal. Ela é uma doença que costuma provocar inflamação de toda a parede do trato gastrointestinal, podendo afetar desde a boca até o ânus. É uma inflamação bem intensa que costuma provocar cólicas abdominais, diarreia, fadiga, perda de peso e desnutrição. Aproximadamente 80% dos pacientes que apresentarem essa doença têm envolvimento do intestino delgado, habitualmente da porção final chamada íleo. Um terço desses pacientes tem ileite exclusiva, ou seja, acometimento apenas do íleo. Cerca de 50% dos pacientes vão apresentar ileocolite, que é o envolvimento do íleo e do cólon, e aproximadamente 20% tem doença limitada ao cólon. Destes, menos da metade tem envolvimento do reto. Cerca de um terço dos pacientes vão ter doença perianal. 5 a 15% tem envolvimento da boca, do estômago ou do duodeno. O envolvimento do esôfago ou do intestino delgado proximal também poderão ocorrer, mas é menos comum. Portanto, a doença de Crohn, ela vai se caracterizar por uma inflamação em todas as camadas da parede do intestino, com lesões difusas ao longo do trato digestivo. Uma característica que é bem típica dessa doença é apresentar áreas de intestino saudável intercaladas com as áreas inflamadas. A doença de Crohn, ela é uma doença intestinal inflamatória que pode acometer qualquer ponto do trato digestivo, né? Desde a boca até o ânus. 80% dos pacientes que apresentarem essa doença apresentam lesão do íleo, que é a região de transição entre o intestino delgado e o cólon. As causas que levam a essa doença, elas não são totalmente esclarecidas, mas sabemos que podem apresentar influências de fatores genéticos e ambientais. Suspeita-se também que a dieta, o estresse e o uso de anti-inflamatórios pode provocar essas doenças inflamatórias intestinais, mas não são capazes de desencadear a doença por si só. E a teoria mais aceita é que essas são doenças autoimunes, que é desencadeada por uma infecção viral ou bacteriana. A partir dessa infecção, o sistema imunológico da pessoa começa a atacar as células e tecidos normais do seu trato digestivo, levando a um estado de inflamação crônica dos intestinos. Agora eu vou explicar para vocês como é que começa a doença. Essa doença, ela começa com uma inflamação das criptas e dos abscessos, que vão progredindo para pequenas úlceras aftoides. Essas lesões da mucosa, elas podem evoluir para úlceras bem profundas, transversais e longitudinais, com edema mucoso entre as úlceras, criando no intestino um aspecto característico de pedra de calçamento. Essa disseminação transmural da inflamação causa linfedema e espessamento da parede intestinal e do mesentério. A gordura mesentérica tipicamente se estende à superfície serosa do intestino. Os linfonodos mesentéricos com frequência, eles aumentam de tamanho, ocorrendo uma inflamação bem extensa, podendo resultar assim em hipertrofia muscular, fibrose e estenose, que podem causar a obstrução intestinal. Nessa doença, os abscessos, eles são comuns e fístulas aparecem bem assim ao lado, incluindo outras alças intestinais, bexiga ou músculo. As fístulas podem mesmo se estender para a pele do abdômen anterior ou flancos, independente da atividade da doença intraabdominal. Abscessos e fístulas perianais ocorrem em 25 a 33% dos casos, e essas complicações são frequentes e sendo por isso o aspecto mais preocupante
Essa doença ela é classificada em 3 padrões. O primeiro padrão é primariamente inflamatória, que depois de vários anos costuma evoluir para o segundo padrão, que é estenótica ou obstrutiva, e o terceiro padrão, que é penetrante ou fistulizante. E em cada tipo de evolução, você vai ter uma estratégia terapêutica. As complicações dessa doença seria risco aumentado de câncer nos segmentos de intestino delgado que foram afetados, pacientes com acometimento colônico têm a longo prazo risco de câncer coloretal, semelhante ao da colite ulcerativa, quando apresentam a mesma extensão e duração da doença. A má absorção crônica pode causar deficiências nutricionais, particularmente das vitaminas D e B12. Megacólon tóxico também é uma complicação rara da doença de Crohn. É uma síndrome clínica do ilho acompanhada por evidência radiográfica de dilatação colônica. Muitos casos devem ser tratados de forma agressiva, com intervenção cirúrgica. Agora eu vou falar um pouco sobre as manifestações iniciais que são mais comuns nessa doença, que são diarreia crônica com dor abdominal, febre, anorexia e perda ponderal. O abdômen ele é sensível e uma massa ou distensão pode ser palpável. Sangramento retal abundante não é usual, exceto em casos de doença colônica isolada, que pode se apresentar de maneira similar à colite ulcerativa. Eu dei uma aula de colite ulcerativa anterior a essa. Quem quiser saber, também é uma doença inflamatória intestinal, mas tem algumas características que são diferentes. Então, você dá uma olhadinha lá na aula para aprender também sobre colite ulcerativa, tá bom? Agora, prosseguindo aqui, alguns pacientes que se apresentam com abdômen agudo, que simula apendicite aguda ou obstrução intestinal, cerca de 33% dos pacientes têm doenças perianais, em especial fissuras e fístulas, que são algumas vezes as queixas mais proeminentes ou mesmo iniciais nessa doença. Agora, se a doença ela ocorrer em crianças, as manifestações extraintestinais predominam em relação aos sintomas gastrointestinais, que são artrite, febre de origem determinada, presença de anemia ou retardamento do crescimento. Podem ser os sintomas de apresentação, enquanto a dor abdominal ou diarreia podem estar ausentes. Com a recorrência da doença, os sintomas eles podem variar. A dor é o mais comum e ocorre com recorrência simples ou mesmo com formação de abscessos. Os pacientes com graves apresentações ou abscessos são mais propensos a apresentarem desconforto, descompressão brusca e aparência geral de toxemia. Os segmentos estonizados podem causar obstrução colônica, com dor em cólica, distensão, obstipação e vômitos. Aderências de cirurgias anteriores também podem causar obstrução intestinal, que começa rapidamente, sem febre, dor e indisposição, típicos da obstrução por causa da doença de Crohn. A presença de fístula enterovesical pode provocar bolhas de ar na urina, que é chamada de pneumatúria. Fístulas cutâneas podem estar presentes. A perfuração livre para a cavidade peritoneal é bem rara. Nessa doença, os exames laboratoriais que devem ser feitos, que devem ser investigados são pesquisa de anemia, hipoalbuminemia e anormalidades de eletrólitos. Devem ser feitos também testes hepáticos, como fosfatase alcalina e gama-glutamil transpeptidase, que são muito elevadas em pacientes com grande envolvimento colônico, sugerindo possível colangite esclerosante primária. Apresentam também leucocitose ou níveis elevados de reagentes de fase aguda, que é a velocidade de hemossedimentação das hemácias, e o PCR. São inespecíficos, mas podem ser usados de maneira seriada para monitorar a atividade da doença. Para detectar as deficiências nutricionais, os níveis de vitamina D e B12 devem ser verificados a cada 1 a 2 anos. Também pode-se realizar exames laboratoriais adicionais
com determinação dos níveis de vitaminas hidrossolúveis, como ácido fólico e niacina, vitaminas lipossolúveis, como A, D, E e K, e minerais, como zinco, selênio e cobre, quando houver suspeita de deficiências. Em relação ao prognóstico dessa doença, ela raramente é curada e é caracterizada por episódios intermitentes de exacerbações e remissões. Alguns pacientes apresentam doença grave, com períodos frequentes de dor debilitante. Entretanto, com o uso de uma terapia clínica e cirúrgica, muitos pacientes evoluem bem e vão se adaptando com sucesso. A mortalidade relacionada à doença é bem baixa. Câncer gastrointestinal, incluindo câncer de colo e intestino delgado, é a principal causa da mortalidade associada a essa doença. Complicações tromboembólicas, especialmente durante a colite de Crohn ativa, também pode causar morte. Cerca de 10% das pessoas tornam-se incapacitadas pela doença de Crohn e complicações que ela causa. Em relação ao tratamento, podem ser usados alguns tipos de medicamentos, como loperamida ou antiespasmódicos para alívios assintomáticos. Também outros fármacos, dependendo dos sintomas e da gravidade, né? E algumas vezes, cirurgia. Os pacientes que não apresentam fístulas ou abscessos, mas apresentam uma dor significativa, né, com desconforto, febre ou vômitos, ou aqueles que não responderem aos tratamentos para a doença leve, eles podem ter um alívio rápido dos sintomas quando recebem corticoides orais ou parenterais. Prednisona ou prednisolona oral pode agir mais rapidamente e de maneira mais confiável que a budesonida oral. E pacientes que não respondem rapidamente aos corticoides, é possível diminuir a dose em poucas semanas, não devem ser mantidos nesses fármacos e exigem uma terapia diferente. Quando ocorre uma obstrução, inicialmente coloca-se uma sonda nasogástrica e líquidos intravenosos. Obstrução por causa de doença de Crohn não complicada deve desaparecer em poucos dias e não requer terapia anti-inflamatória nem nutrição parenteral, mas a ausência de uma resposta imediata indica uma complicação e deve-se ter uma cirurgia imediata. Além das manifestações intestinais, podemos ter manifestações extraintestinais, como lesões de pele, que seria o pioderma gangrenoso e eritema nodoso, que ocorrem até 10% dos pacientes. Podem aparecer lesões oculares, como veites, irites ou episclerites, que ocorrem até 5% dos pacientes. Pode aparecer também lesões musculoesqueléticas, como artrite e espondilite anquilosante, que surgem em até 20% dos casos. A amiloidose é uma complicação possível, mas rara. Cálculo renal por oxalato de cálcio ou ácido úrico também pode aparecer. E por último, a colangite esclerosante ocorre em até 5% dos pacientes que apresentam a doença inflamatória de Crohn. No caso dos pacientes que apresentam diarreia, uma boa opção de tratamento seria suplementos à base de fibras e a loperamida, que não deve ser utilizada em pacientes com complicações, principalmente naqueles que apresentem obstrução intestinal. Ainda não existe uma dieta que auxilie nessa doença. O que é necessário é avaliar cada paciente individualmente, né, para evitar os sintomas. Mas não há uma relação de alimentos que faça mal ou bem. Muitos pacientes acabam também desenvolvendo uma intolerância à lactose. Nesse caso, é aconselhável uma dieta sem lactose que vai ajudar a melhorar os sintomas. Já nos pacientes que possuem o comprometimento do intestino delgado, alimentos ricos em gordura costumam piorar os sintomas e agravar a diarreia. E também a cafeína e alimentos picantes também não é bom ser consumidos, né? Porque não podem ser bem tolerados.
O paciente também deve ser orientado a evitar o uso de cigarro e o uso de anti-inflamatórios comuns. Em caso de dor, o paracetamol é a melhor opção. Devido aos defeitos na absorção de certos alimentos, os pacientes eles podem desenvolver osteoporose por causa da deficiência de cálcio e vitamina D. Portanto, a reposição de cálcio e vitaminas costuma ser bem indicada. Como na doença de Crohn, as fístulas, as perfurações e obstruções são comuns, muitas vezes será necessária a cirurgia para a retirada daquele segmento do intestino que foi acometido pela doença. Após 10 anos de doença, cerca de 50% desses pacientes terá tido alguma complicação que precisa de remoção cirúrgica de parte do intestino. E quanto mais for agressiva a doença, maior será o risco de complicações que precisam de correção cirúrgica. Bom, alunos, chegamos ao fim de mais uma aula. Se você gostou dessa aula, deixe seu like e não esqueça de se inscrever para as próximas aulinhas. Obrigada por assistir. Até breve.